TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Queria começar exatamente com a nossa codeputada Shirley Pancará. Shirley, essa simbologia de hoje de referência a uma das principais lutas dos povos originários de resistência ao processo violento da colonização, né? Mas também é importante como reflexão, porque diz consciência indígena, isso causa, a princípio, talvez uma estranheza, né? Mas no processo histórico, são várias lutas dos povos originários ou dos povos indígenas nesse processo de resistência, né? Eu repetiria para passar a palavra para você, eu estava vendo um documentário ontem, para mim servir de inspiração, com a participação do querido... você vai fugir o nome agora? Ailton Krenak, onde ele diz assim, nós estamos em guerra, nós vivemos em guerra. Essa guerra permanente, essa guerra da época do colonizador, da chegada do colonizador até hoje, é uma guerra permanente, né? Porque é uma guerra de extermínio contínuo, de um jeito ou de outro, inclusive com a prática da violência também contra os povos indígenas. Então, gostaria que você colocasse um pouquinho da sua compreensão, tanto dessa data histórica, quanto do processo histórico das lutas dos povos indígenas, dos povos originários, ao longo desses mais de 500 anos de resistência. Mais uma vez, boa noite para quem chegou aí depois, boa noite aí, meu parente, João Batista, maravilha estar aqui contigo também, com as manas de lutas. Agradeço aí os comentários dos parentes que estão interagindo com a gente, então, nesse dia tão importante da consciência indígena, né? Então, nós como eu estava falando para você, né, que às vezes eu estou conversando com as pessoas, eu ainda falo que eu estou em 2020, foi um ano tão tenso, foi um ano tão pesado, foi um ano adoecedor, não só pela questão da Covid, mas juntando a questão da Covid, porque a gente veio uma Covid e mesmo assim os retrocessos, não houve pela parte governamental uma preocupação, um apoio da forma que necessária aos povos indígenas, né? E isso acabou abatendo a gente até em questões psicológicas, não é? Porque a gente via um mundo desabando, como está ainda desabando, o Amazonas está desabando, nós temos, não sabemos se a vacina vai para todos, e a gente fica realmente com um ano muito pesado. Mas se a gente for pensar, 1.500 não passou até agora, né? Então, nós estamos ainda vivendo as opressões e os retrocessos, os desgovernos, os despresidentes, os desministros de toda essa invasão do país, né? Então, essa data é uma data para que as pessoas possam ter essa consciência da presença indígena. Então, é importante essas datas, porque o que as pessoas costumam ver os indígenas é dia 19 de abril, né? Então, 19 de abril de uma forma estereotipada. Tanto que tem as parentas indígenas que estão aí, tomaram a primeira dose da vacina e estão sofrendo aí uma série de ataques. As pessoas falam, mas essa indígena já está trabalhando, mas essa indígena já está na universidade. Então, olha o tamanho do racismo. Então, se não tiver datas o ano inteiro para nós, povos indígenas, que somos os originários deste país, que já estávamos aqui e estamos aqui resistindo, só vai piorar a situação. Então, nós temos datas que, como essa data precisa ganhar mais força, ser mais fortalecida pelo Brasil, fora do Brasil, pelos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, como você está fazendo hoje, é um canal importantíssimo para levar informação, né? Inclusive, nós ainda estamos nos cuidando, nos isolando da pandemia, e porque essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Essa conexão que a gente faz. Então, ela tem que ser, esses meios de comunicação de massa, eles têm que ser usados para isso, para conscientizar
estudar, para informar as pessoas da presença indígena, das dificuldades que a gente passa, então das lutas, nossas lutas e resistências, que mesmo no período de pandemia estava tendo queimada dentro dos nossos territórios, aí o presidente vai lá na ONU e diz que as queimadas foram provocadas pelos povos indígenas, e eu vivenciei junto com os povos indígenas ali do Pico do Jaraguá, em São Paulo, que estava apagando fogo, fazendo o trabalho do governo, né? E eu não posso deixar de criticar, infelizmente, o trabalho do governo, mesmo estando no governo, porque senão eu seria negligente a isso, porque eu vejo, eu estou junto, eu vivencio, eu não estou falando coisas que eu li nos livros, eu estou falando de vivência, de viver isso. Então, nós temos datas, por exemplo, dia 7 nós temos esse dia 19 de abril, que é essa data estereotipada, né, que vem estereotipada pelo seguinte: se ela fosse usada como uma data para resistir, para dar visibilidade à nossa resistência, aí eu nem teria tanto problema, né? Mas ela vem com aquilo. Se o indígena não está de cocá, ele não é indígena. Aí, se o indígena coloca o cocá, aí recebe as ofensas, como as pessoas falam, eu vou fantasiado para receber a vacina. Então, há uma série de questões muito agravantes aí para os povos indígenas. Então, por isso que tem que ter essas datas. O dia 20 de janeiro é para as pessoas, para passar para as pessoas essa conscientização. Nós temos o dia 9 de agosto, inclusive já está no calendário oficial do estado de São Paulo, dia 9 de agosto, como uma data importante a se comemorar, porque foi uma data de luta dos povos indígenas. Dia 5 de setembro também é o Dia Internacional da Mulher Indígena, né? Faz menção a uma aimara que foi assassinada em luta territorial. Então, nós temos essas datas que são importantes durante o ano, a gente está trabalhando e conscientizando as pessoas que nós estamos presentes e que nós estamos resistentes para evitar qualquer forma de genocídio, etnocídio e ecocídio aos povos indígenas que já foram tão prejudicados e estamos vivendo o sofrimento e as dores de mais de 500 anos.